Se de alguma forma um tiranossauro, um velociraptor ou um tricerátopo aparecessem agora, em pleno século XXI, eles conseguiriam viver entre nós, ou desapareceriam de novo em pouco tempo? A resposta mais honesta é: depende muito da espécie. Alguns dinossauros provavelmente teriam chances reais de sobreviver, pelo menos por um tempo. Outros, no entanto, teriam enormes dificuldades para se adaptar ao planeta atual. E isso acontece porque a Terra de hoje é muito diferente daquela em que eles viveram milhões de anos atrás. Primeiro, vale lembrar que os dinossauros dominaram o planeta durante cerca de 165 milhões de anos. Eles viveram em um mundo com clima, vegetação, atmosfera e cadeias alimentares bem diferentes das atuais. Durante grande parte da era dos dinossauros, o planeta era mais quente, havia menos gelo nos polos, o nível do mar era diferente e os continentes ainda estavam em outras posições. Isso significa que os habitats que existiam naquela época não eram exatamente iguais aos que conhecemos hoje. Então, se um dinossauro fosse trazido para os dias atuais, a primeira dificuldade seria justamente o ambiente. Um animal gigantesco, como um braquiossauro, por exemplo, precisaria de quantidades absurdas de alimento todos os dias. Estamos falando de um herbívoro que talvez tivesse que consumir centenas de quilos de vegetação diariamente. Será que ele encontraria plantas adequadas para sustentar um corpo tão enorme? Em algumas regiões, talvez sim, mas em um planeta dominado por cidades, rodovias, fazendas, cercas e áreas desmatadas, a vida de um animal desse porte seria muito mais complicada do que no passado. Já os dinossauros carnívoros enfrentariam outro problema: a cadeia alimentar. Um grande predador como o Tiranossauro Rex precisaria de muita carne para sobreviver, só que ele não encontraria hadrossauros, ceratopsídeos ou outros grandes dinossauros herbívoros para caçar. Teria que disputar território e alimento em um mundo completamente novo, com mamíferos modernos, seres humanos, armas, veículos e ecossistemas que não evoluíram para conviver com um predador desse tamanho. Em teoria, ele poderia caçar grandes mamíferos, como búfalos, bisões ou até elefantes, dependendo da região, mas isso não seria simples. Além de o ambiente ser diferente, a presença humana mudaria tudo. E talvez esse seja o maior obstáculo de todos: os humanos. Mesmo que um dinossauro conseguisse suportar o clima, encontrar alimento e se adaptar ao habitat, ele ainda teria que sobreviver em um planeta controlado por uma espécie extremamente dominante. Hoje, quase todos os ambientes do mundo são influenciados por nós. Construímos cidades, destruímos florestas, mudamos rios, abrimos estradas e ocupamos espaços que antes seriam habitats naturais. Um animal gigantesco e perigoso dificilmente conseguiria viver em paz sem entrar em conflito com as pessoas. Agora, quando pensamos em dinossauros menores, a situação muda um pouco. Espécies de pequeno porte talvez tivessem mais chances. Um dinossauro do tamanho de uma ave grande ou de um cachorro poderia encontrar abrigo com mais facilidade, precisaria de menos alimento e teria maior capacidade de se esconder ou se adaptar. Aliás, aqui entra uma curiosidade incrível. De certa forma, alguns dinossauros sobreviveram até hoje. Sim, isso mesmo. As aves modernas são consideradas descendentes diretas de dinossauros terópodes, o mesmo grande grupo ao qual pertenciam animais como o Velociraptor e o Tiranossauro. Em outras palavras, quando você vê um pombo, uma galinha, um falcão ou uma arara, está olhando para os descendentes vivos dos dinossauros. Isso significa que a pergunta "os dinossauros sobreviveriam hoje?" tem uma resposta surpreendente. Alguns já sobreviveram e estão por toda parte. Mas claro, quando fazemos essa pergunta, normalmente estamos pensando nos grandes dinossauros clássicos, aqueles que aparecem em filmes, livros e museus. E nesse caso, a situação é bem mais complicada. Além de clima e alimentação, ainda existe a questão das doenças e dos micro-organismos.
Um animal vindo de 66 milhões de anos atrás encontraria um mundo cheio de bactérias, fungos, vírus e parasitas totalmente desconhecidos para ele. Seu sistema imunológico talvez não estivesse preparado para lidar com muitos desses organismos. O mesmo valeria no sentido contrário. A presença de um animal pré-histórico também poderia representar riscos biológicos imprevisíveis. Outro detalhe importante é que muitos dinossauros dependiam de ecossistemas inteiros, que simplesmente não existem mais. Não basta pensar só no animal isolado. Para um dinossauro sobreviver de verdade, ele precisaria de um ambiente compatível, com alimento disponível, espaço para se reproduzir, ausência de ameaças excessivas e uma rede ecológica minimamente favorável. E isso seria extremamente difícil para espécies muito especializadas ou gigantescas. No fim das contas, a resposta é a seguinte: alguns dinossauros talvez conseguissem sobreviver por um tempo, especialmente os menores e mais adaptáveis. Mas muitos dos grandes dinossauros teriam uma vida extremamente difícil no mundo atual. O clima mudou, os habitats mudaram, a vegetação mudou, a cadeia alimentar mudou e, acima de tudo, o planeta agora pertence a uma espécie que altera tudo ao seu redor: nós. E talvez a conclusão mais fascinante seja justamente essa. Os dinossauros não são apenas criaturas de um passado perdido. De certa forma, eles nunca desapareceram completamente. Eles continuam entre nós, voando sobre nossas cidades, cantando nas árvores e pousando nos fios elétricos. Talvez não na forma de um tiranossauro ou de um tricerátopo, mas na forma de aves que carregam, dentro do próprio corpo, a herança de um dos grupos mais incríveis que já existiram na Terra. Então, da próxima vez que você olhar para um pássaro comum, lembre-se: você pode estar vendo o capítulo final e ainda vivo da história dos dinossauros.